Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. O tema de hoje são livros, ou seja, que tipo de livros são recomendados para as crianças em Montessori. Este é um tema a não perder e já a seguir conto-lhe tudo. Para falar sobre este tema, convidei a Sílvia. A Sílvia que é mãe, psicóloga e formadora em Montessori e que nos vai falar hoje sobre esta questão dos livros. Quem não sabe, em Montessori a questão dos livros é uma das que pode suscitar mais controvérsia, pois em Montessori defende-se o real, o que significa que os livros com personagens fofinhas e fruto de ficção ficam de fora. E a minha pergunta, Sílvia, olá, antes de mais, bem-vinda. Porquê? Porquê é que é assim em Montessori, esta questão dos livros? Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, quero só dizer que os livros são um dos melhores presentes que podemos oferecer às crianças. Partilhar um livro com uma criança é algo de absolutamente perfeito. Eu gosto muito de uma frase de Emily Bachelot que diz que as crianças fazem-se leitoras no colo dos pais, e isso é muito verdade. E é assim desde o nascimento, ou até mesmo antes do nascimento, se tivermos em consideração que ainda na vida intrauterina o bebê é sensível à linguagem. As crianças com menos de 6 anos estão em plena construção do seu conhecimento do mundo. E essa construção acontece a partir do que vêem ao seu redor. É por isso que as crianças pequenas gostam especialmente de livros que refletem de algum modo as suas vivências e que permitem que se identifiquem com os personagens e com as histórias. Portanto, podem ser livros sobre situações do cotidiano, como as rotinas, por exemplo, ir para a cama, ir às compras, arranjar-se para ir para a escola, ir ao médico, ou ainda livros sobre a natureza e sobre aquilo que a criança observa no seu dia-a-dia. Podem ser as estações, podem ser as cores, a vida na cidade, os animais da quinta, os animais do bosque. Em Montessori, esperamos de facto que a criança tenha pelo menos 6 anos de idade para introduzir livros com fantasia. Qualquer tipo de fantasia, como sejam animais que falam, fadas, unicórnios ou super-heróis, mas, sobretudo, fantasias assustadoras, como bruxas ou fantasmas. Isso porque, se lermos um livro sobre uma bruxa a uma criança pequena, não nos podemos surpreender se a criança pensar que as bruxas existem mesmo e que são mesmo assustadoras. A partir dos 6 anos, podemos introduzir a fantasia, porque nessa altura a criança já começa a compreender a diferença entre a realidade e a fantasia. Esta é realmente uma grande controvérsia em Montessori e uma das grandes resistências que surgem em relação a este princípio prende-se com a ideia de que, ao fazermos isso, estamos a limitar a criatividade e a imaginação na criança. Sílvia, exatamente, este é um ponto que, quando falamos desta questão das imagens reais, normalmente a reação das pessoas que não estão dentro do método dizem sempre: que horror, mas é tão giro alimentar a fantasia nas crianças. E a questão da criatividade, normalmente são estas sempre as justificações que as pessoas dão. Mas é como a Sílvia aqui acabou de dizer, o que têm que ter em mente é que a criança dos 0 aos 6 anos não consegue distinguir o que é verdade da mentira. Daí darmos importância ao real, porque é o que a Sílvia está a dizer. Se apresentar o livro com uma bruxa, a criança vai pensar que aquilo é mesmo real. Por isso é que esta questão dos livros pode pegar aqui, embora não seja aqui o tema, com, por exemplo, assistir à televisão.
passa-se aqui um bocadinho mais ou menos isto. A criança até os 6 anos não está bem preparada, o cérebro não está bem preparado para distinguir o que é o real da mentira. É isto que tem que ter em mente. Se a criança não sabe distinguir, então temos que ter atenção com todo o conteúdo que lhe damos, não é? Exatamente. Mas essa ideia, isso é uma ideia errada. Portanto, quem tem resistência a esse princípio em Montessori acaba por partir de uma ideia que é errada, porque parte de uma confusão que é muito comum nas pessoas, que é considerar que a imaginação e a fantasia são a mesma coisa. E não são. Portanto, fantasia é isso que estamos a dizer, é algo que nós incutimos na criança. Refere-se a tudo aquilo que não existe no mundo real, mas que é inventado pelo adulto e que é transmitido à criança. É o caso do Pai Natal, é o caso da Fada dos Dentes, do Coelho da Páscoa, mas também, exatamente, das bruxas, dos unicórnios, dos fantasmas. Portanto, é algo que é construído pelo adulto. Maria Montessori observou que as crianças não precisam de fantasiar, precisam antes de imaginar, e são coisas muito diferentes. As crianças têm uma necessidade intrínseca de replicar no jogo de faz de conta, no jogo simbólico, situações que acontecem ou que aconteceram de verdade e que elas vão reproduzir nos seus momentos de brincadeira. Isto é imaginação e isto é muito valorizado em Montessori. E é visível e Silvia, qualquer pai ou qualquer mãe, portanto, qualquer educador que lide com crianças consegue observar isso, não é? Que a criança tenta recriar. Ela está a imaginar está a fingir que aquela situação é real, mas situações que ela viu ou que viveu. Daí é importante, de facto, Silvia, haver esta distinção aqui para entenderem que imaginação é uma coisa, fantasia é outra. Exatamente. A imaginação, no fundo, são as histórias e as brincadeiras que a própria criança inventa, recorrendo a objetos reais, a objetos do seu dia-a-dia, às suas próprias vivências. Portanto, Maria Montessori defendia que a imaginação traduzida, por exemplo, numa brincadeira de faz de conta, é essencial para o desenvolvimento da criança. E é importante que se perceba esta diferença quando se diz que em Montessori nós cortamos ou limitamos a imaginação da criança porque não privilegiamos livros com fantasia. A verdade é que são coisas totalmente distintas e é essa, de facto, a grande diferença que existe entre imaginação e fantasia. Portanto, os livros que se alinham com a pedagogia Montessori são livros que retratam imagens e situações reais, ou o mais próximo possível do real, no sentido de permitir que a criança compreenda o mundo tal e qual como ele é. E aqui neste ponto temos, claro que valorizamos as imagens reais, mas as ilustrações, portanto, boas ilustrações também são aceites, não é, Silvia? Sim, claro. Ilustrações que sejam muito próximas da imagem real também são muito bem aceitas nos livros em Montessori. Podem então conter fotografias, é o mais real, é a fotografia, mas também essas ilustrações próximas do real. Novamente, os livros de fantasia, ou seja, livros em que os animais falam, ou em que aparece um elefante amarelo, um rato cor-de-rosa, são livros que não se alinham de todo com Montessori, porque apresentam à criança elementos que simplesmente não existem. Os livros em Montessori contêm imagens bonitas, ou pelo menos nós valorizamos esse tipo de livros, porque as crianças são muito sensíveis à beleza. A sua mente absorvente vai captar mais facilmente ilustrações que sejam belas. Para crianças mais pequenas, é preferível também escolher livros com poucas palavras, ou até sem palavras de todo, só imagens ou só fotografias. Para crianças mais crescidas, os livros podem conter palavras ou frases, mesmo que a criança não saiba ainda ler, porque a verdade é que por volta dos 3 anos a criança já está a despertar para a sensibilidade às letras. As crianças apreciam muito livros com rimas, e é também um tipo de livros que nós valorizamos muito em Montessori, apesar de não ser muito habitual.
Os livros de poesia, por exemplo, fazem parte ou devem fazer parte de uma biblioteca ou de um canto de leitura de inspiração Montessori. Também, desde cedo, é essencial apresentarmos à criança livros que refletem a diversidade no mundo, diferentes culturas, diferentes famílias, diferentes raças, diferentes crenças. São também livros que são muito valorizados em Montessori. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Outro aspecto muito peculiar em Montessori é que nós ensinamos a criança desde cedo a manusear os livros com cuidado. Mostramos, através do exemplo, como manusear os livros, com o mesmo cuidado que, por exemplo, vamos deitar água de uma jarra para um copo de vidro. Aliás, Sílvia, isso é bem visível desde tenra idade, porque eles são capazes de nos trazer o livro que querem, nós lemos e eles voltam a guardar na estante, desde que esteja à sua altura. Mas isso a Sílvia já vai falar daqui a pouco. Mas é mais ou menos isto, eles têm logo um cuidado com o livro desde pequeninos. Quando eu falo de pequeninos desde que andam, já conseguem fazer isto. Vão buscar, trazem o livro, nós lemos e vão guardar. Isto é tudo possível, mas tem que haver de facto aqui uma organização que a Sílvia vai falar daqui a pouco. Sim, tem que haver a organização, que vamos falar daqui a pouco, e tem que haver o exemplo, porque a criança vai começar a fazer isso tudo e a ter todo esse cuidado com os livros desde muito cedo, desde que observe esse comportamento nos adultos que a rodeiam e que têm também essa forma de lidar e de manusear os livros. Nós, como adultos, retiramos o livro da estante, viramos as páginas, voltamos a colocar o livro na estante com movimentos lentos e cuidadosos, e isso a criança vai observar e vai absorver e vai, sim, muito rapidamente reproduzir também no seu comportamento em relação aos livros. Quando falamos aqui em organização, ainda há pouquinho falávamos aqui da organização dos livros, isto tem a ver, Sílvia, em termos na nossa casa, um espaço de leitura, não é? Quais são as características, para quem nos está a ouvir e quiser ter um espaço de leitura em casa, mas não sabe por onde começar, quais são as características que este espaço deve ter? Então, em primeiro lugar, é importante não esquecer que o ambiente preparado é um dos pilares da pedagogia Montessori. Por isso, preparar um canto de leitura adequado para crianças é algo que vamos fazer com o mesmo cuidado com que preparamos uma estante com materiais. Então, na organização do canto de leitura, como em qualquer outro espaço que preparamos para a criança, devemos sempre lembrar-nos de algumas dicas que são essenciais e que são transversais a qualquer organização de qualquer espaço para crianças. Devemos então sempre escolher mobiliário de tamanho infantil, devemos sempre privilegiar a beleza do espaço, promover a autonomia na criança, escolher o que é atrativo, não sobrecarregar o ambiente com demasiadas coisas. O princípio menos a mais aplica-se em tudo em Montessori. Devemos seguir criteriosamente a ordem, ou seja, há um lugar para tudo e tudo deve estar no seu lugar. Devemos olhar sempre para o ambiente na perspectiva da criança e isso vai obrigar-nos a baixarmos-nos para ficarmos realmente à altura da criança e, finalmente, alternar em função do interesse, da necessidade e da curiosidade da criança. Então, estas dicas, aplicadas à criação do canto de leitura, vai tornar tudo muito mais simples. Em Montessori, a palavra de ordem é sempre autonomia. Portanto, as estantes onde colocamos os livros devem estar ao alcance da criança. Por outro lado, a capa do livro deve estar visível, ou seja, ao ver a capa do livro, a criança vai poder escolher ou encontrar o livro que procura e isso de um modo absolutamente autónomo. Em vez de uma estante, podemos, claro, optar por um outro tipo de modo de arrumação, como, por exemplo, um cesto ou uma caixa de madeira pousada no chão,
Este modo de arrumar os livros vai levar-nos a uma outra característica dos cantos de leitura Montessori, que é não colocar demasiados livros, mas antes alterná-los à medida que for necessário e sempre seguindo os interesses da criança. Portanto, a arrumação dos livros, colocando a capa visível, vai nos obrigar, de certo modo, a escolher apenas alguns livros, porque não conseguimos colocar tantos livros desta forma como se estivessem colocados de outro modo. E então, isso vai facilitar grandemente a capacidade de escolha da criança, porque há menos escolha, há menos livros por onde ela possa escolher. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt. Por outro lado, os livros que colocamos no canto da leitura devem sempre ir ao encontro dos interesses e da curiosidade da criança, num dado momento, mas também uma das características dos cantos de leitura Montessori é que nós vamos escolher livros alusivos à época do ano em que estamos, porque assim vamos permitir que, através dos livros, a criança possa também compreender o mundo à sua volta. Por exemplo, no outono, vamos privilegiar livros que falem, que tenham imagens e ilustrações sobre o outono. O canto da leitura deve ser confortável, deve ser aconchegante e deve ser convidativo à exploração dos livros. Os cantos de leitura Montessori têm sempre algumas almofadas, ou um tapete macio, ou uma pequena poltrona. A ideia é mesmo escolher elementos que vão tornar esse canto ainda mais especial. Melhor explicação era impossível. De qualquer maneira, deixo aqui uma nota aos nossos ouvintes que vou depois colocar, portanto, no texto de apoio a este podcast, porque temos sempre um texto no site em montessori.pt que apoia o episódio como um complemento, e lá eu vou colocar algumas fotografias disto que estivemos aqui a falar, mas concluindo, resumindo e concluindo, que é mesmo assim, já sabem, livros com imagens reais ou com boas ilustrações, livros que reflitam o dia-a-dia, portanto, que sejam situações verdadeiras. Já sabem que aqui a ficção, que a Silvia já explicou, depois dos 6 anos, aqui estamos a falar da faixa etária dos 0 aos 6 anos, e depois organizar também, é importante ter o espaço organizado para que a criança também ganhe gosto pela leitura. Não é isto, Silvia? Exatamente. Essa forma de organizar o espaço de leitura e essa forma de escolher os livros potencia em muito o gosto pela leitura e o gosto pelos livros nas crianças desde muito, muito cedo. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigada uma vez mais pelo tempo, pela sabedoria, pela experiência e por acrescentar tanto a este podcast. Obrigada. Obrigada, o prazer é todo o meu e aproveito também para dizer que, se quiserem saber mais sobre este tema e outros temas também ligados com Montessori, podem também visitar a nossa página de Facebook, Mindful Montessori Portugal. Tem todo o gosto em receber quem se interessa por Montessori. E vale bem a pena. Depois eu colocarei o link da página da Silvia no texto que vai acompanhar este podcast. Adeus, obrigada e até à próxima. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.